Bom dia! Namastê! Bom dia! Sejam todas muito bem-vindas à nossa leitura do livro Os Quatro Segredos Sagrados, que, se não me engano, é a sétima, já me perdi qual é, mas seguimos. Como vocês estão? Todas bem? Esfriou aí, hein, Ildamar? Para São Paulo esfriou também. Então, hoje a gente vai seguir olhando para a criança ferida, certo? Lembrando, na última leitura, a gente viu aquela história da ovelha e do leão. Vocês conseguiram, durante essa semana, olhar para a sua verdadeira natureza? Olhar se você tá mais para vendedora de flores ou tá mais para vendedora de peixes? Tá lá atracada com aquele. Precisa dar aquela cheirada naquele peixe pedido para conseguir descansar, para conseguir estar num lugar que você conhece, porque o perfume das flores ainda é algo tão distante que te incomoda. Vocês conseguiram olhar, ó, quando você, isso aqui, né, muito legal. Quando você cede aos mesmos pensamentos uma vez após a outra, acaba causando um impacto profundo nas suas conexões neurais. Da mesma forma que as marés moldam a linha costeira. Não importa o cérebro que seus pais e a natureza lhe deram, é você com seus pensamentos repetitivos e emoções habituais que esculpe o seu próprio cérebro. Vocês conseguiram olhar para os pensamentos e as emoções repetitivas que estão moldando o seu cérebro? Muito bom. Então, hoje, Inclusive, desculpa te interromper, depois que a gente leu esse capítulo, já estava com uma questão querendo vir à tona e veio, e eu até postei no Dia das Mães, que era o quanto eu estava querendo repetir o padrão da minha madrasta, né, em gratidão a ela. E foi assim, tipo uma catarse, sabe, que eu tive. Foi muito interessante colocar para fora, é, porque era um segredo, um tabu, era uma coisa que doía muito, né? Desde que eu tinha, sei lá, 7, 8 anos, e poder entender o que a minha criança estava querendo colher, né, com aquelas atitudes, eu adulta, foi de uma catarse maravilhosa, foi muito bacana. E o mais bacana foi não só eu identificar, conseguir externar, postar, foi perdoar, sabe? Foi entender e perdoar. Nossa, gente, foi muito libertador. Foi um domingo assim incrível, assim, de muitas bênçãos. E foi depois que eu li esse capítulo aqui com vocês. Foi muito bacana. Obrigada. incrível, Ju, incrível. Gratidão por compartilhar. Você falou de perdoar, me lembrou uma fala de Krishnadi sobre isso, que impactou o FOA todo no ano passado, assim, muito forte sobre o perdão. Mas eu trago essa consciência depois no final. Muito poderosa sobre o perdão. Então vamos lá, todo mundo com as mãos sobre o livro. Quem está sem o livro, coloca as mãos sobre o coração. Fechem os olhos. Toma uma respiração profunda.
Se conecta aqui com presença, no aqui e agora. Traz um bom dia ao seu divino, seu melhor amigo, seu antariamin, do seu jeitinho. E pede para ele, para que essa leitura de hoje, ela se torne experiência vivida. Assim como a Ju trouxe, se torne experiência vivida. Que você possa ir além do conhecimento intelectual, do conhecimento emocional, e que a leitura se torne consciência transformada. Agradeça. Tome uma respiração profunda e devagar, gentilmente, você abre os olhos. E vamos lá. Hoje, na página 48. Reações da criança ferida. Não importa o que você tem descoberto sobre si mesmo. Temos boas notícias. Esse conhecimento pode lhe ajudar a desfazer as conexões neurais que acionam os estados emocionais de estresse da criança ferida. De acordo com pesquisas neurocientíficas, os circuitos do cérebro em desuso, eles atrofiam. A boa notícia é que, graças à mágica do cérebro humano, os circuitos neurais que apoiam um belo estado podem ser formados em minutos. Página 48. Em minutos, todos temos. Se você cultivá-los, terá um cérebro que alcança belos estados sem qualquer esforço, independentemente do que estiver acontecendo na sua vida. Todos temos uma criança ferida interior. Ela vive no passado, agarrada a experiências dolorosas de nossa infância e juventude, congelada no tempo. E toma o controle nos momentos de decepção, nos momentos em que nos sentimos desprezados, desconsiderados, desvalorizados. Nós podemos ter crescido, mas a criança ferida que vive em nossa consciência como um ser em estado de sofrimento. Ela vive como um ser na sua consciência. O tempo pode ser modificado, nossa aparência e as circunstâncias de nossas vidas, mas será que também foi capaz de nossa aparência e as circunstâncias de nós? Mas será que também foi capaz de extirpar os estados de consciência desagradáveis que surgem de repente? O tempo. Afinal, em momentos de desapontamentos, nossas reações internas não costumam ser as mesmas que tínhamos na infância ou adolescência? Nós não voltamos para os mesmos sentimentos? Olha para você, percebe? Se quando isso acontece, você não repete aquele mesmo comportamento, as mesmas falas, o mesmo jeitinho, não procura as mesmas coisas, eu vejo claramente por mim. Eu preciso de batata frita. Eu preciso comer um doce, um chocolate, sabe, a minha criança pede quando eu estou desapontada. É como quando estamos dando uma olhada no Facebook e descobrimos que alguns amigos estão em um show e não nos convidam. O que sentimos nesse momento é diferente do que sentíamos na infância,
quando nossos pais levavam nossos irmãos mais velhos ao cinema e nos deixavam em casa. Então, quando você vê lá no Facebook, né? Hoje em dia mais é no Instagram, você vê que seus amigos saíram, suas amigas saíram sem você, ninguém te chamou, ninguém te convidou. E aí, o que você sente quando você vê essa cena? Não é a mesma coisa quando você era criança, né? E alguém levou o priminho numa festa e não te convidou, né? Trouxe um doce, um presente para o seu irmão e não trouxe para você. Alguém pegou seus irmãos ou seus primos ou seus amigos para passear e não te levaram. Não é a mesma coisa? Olha para isso. Ou imagine que você tenha presenciado seu pai frequentemente reagindo com raiva em relação à sua mãe. Na época, você sentiu raiva de si mesmo e jurou que um dia ensinaria uma lição a ele. Agora, sempre que vê duas pessoas brigando, a mesma raiva ressurge. Quando a criança ferida está no comando, fechamos as portas do nosso coração para o amor e a confiança. Até nos educarmos a prestar atenção, pode ser difícil reconhecer quando é ela a estrela do show. Nosso estado de criança ferida nos engana e faz com que acreditemos que o estado de sofrimento é natural e razoável, levando em conta as circunstâncias. Ah, é normal estar estressado mesmo com isso tudo. Ah, é normal estar ansiosa. Não é normal. Pode até ser comum, mas não é normal. Porém, na verdade, as circunstâncias elas não importam. Qualquer engajamento com a tristeza é imprudente. Como diz Krishnadi, é estúpido. Qualquer engajamento com a tristeza é imprudente. Mas e se começássemos a escutar o estado da criança ferida quando elas nos chamam? E se? E se ajudássemos a libertar a criança do sofrimento? E aí a gente vem para as duas faces da criança ferida. Jaya tinha uma família linda e uma carreira bem-sucedida. Ela construíra uma vida que ia muito além de seus sonhos mais loucos. Uma vida completamente diferente da sua infância traumática, sendo criada por uma mãe alcoólatra e abusiva. Nessa época, todos os dias era um pesadelo, e ela frequentemente ia dormir com a barriga vazia. Após anos aguentando as agressões da mãe e bancando a salvadora dos dois irmãos mais novos, desesperada para acabar com aquela tortura, Jaya fugiu de casa aos 12 anos. Apesar dos horrores de sua infância, ela nunca se permitiu assumir o papel de vítima. Pelo contrário, Jaya usou os maus tratos que sofreu para se empoderar, convertendo o sofrimento em sua maior força e vantagem. Ela dizia a si mesma que tudo pelo que passara quando mais nova, tinha servido a um propósito maior e aproveitava todas as oportunidades para compartilhar sua história e motivar suas equipes. Ela dizia a si mesma que nada a manteria aprisionada no medo e na miséria. Ela achava que tudo estava sob controle. Porém, Jaya só conseguiu se livrar do seu turbilhão interior décadas mais tarde, em um retiro na nossa academia. Durante uma jornada interior meditativa, a dor do seu passado se abriu com uma força inimaginável. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Era como se ela tivesse percebido que estava enganada. Completamente enganada. Sua imagem para o resto do mundo era de uma mulher independente que vencera sozinha na vida e não precisava mais de amor. Só que aquilo não passava de uma máscara. Jaya nunca superara o sofrimento da infância. Ela apenas tinha glorificado seu sofrimento ao acreditar que os horrores e as crueldades que sofrera quando menina serviram a um propósito.
Apesar de tentar aplacar a mágoa ao dizer a si mesma que seu passado a deixara mais forte, Jaya nunca se libertara dele. Suas inúmeras visitas aos traumas e os seus esforços para reinterpretá-los apenas serviam para mantê-los vivos. Ela nunca deixou o passado para trás. Os esforços fenomenais de Jaya para se tornar mais poderosa e bem-sucedida, apesar de impressionantes, eram impulsionados pelo estado de sofrimento da raiva, pela necessidade de provar que ela estava certa e sua mãe errada. Conforme Jaya se conectava com o seu interior enquanto repassava os momentos dolorosos do passado, percebeu que nada havia mudado dentro de si. A dor da infância não fora superada. Ela apenas a escondia de si mesma e exibia uma máscara para o mundo. Por toda a vida, Jaya se dedicara a criar a imagem de alguém que não fazia questão de ser amada, que superara a necessidade de receber amor e se tornara uma pessoa independente, que vencera na vida por esforço próprio. Ela dizia a si mesma que era invencível e que superaria quaisquer obstáculos que surgissem em seu caminho. Na verdade, tinha um hábito de dizer que emoções eram uma fraqueza. Porém, para sua grande surpresa, Jaya percebeu que, apesar de tanto tempo ter passado, seu senso de identidade ferido continuava o mesmo. Ela não estava realmente conectada com a vida. No âmago do seu ser, ainda era uma criança ferida. Jaya não dormia mais de estômago vazio, porém, a sensação de que ninguém se importava com ela permanecia. E apesar de ajudar muitas pessoas com obras de caridade, o que a motivava a seguir em frente era a sua raiva contra a vida. A maneira como ela via a si mesma não mudara. O ressentimento e a mágoa que ainda sentia pela mãe se infiltravam em todos os seus relacionamentos. Era muito difícil para Jaya se conectar com seu parceiro. Parecia impossível confiar nele e no seu amor por ela. E era nítido que ela se esforçava para amá-lo. Com os filhos, era uma mãe responsável, mas só conseguia expressar seu afeto por eles transmitindo valores importantes e sendo rígida. Além disso, oferecia conselhos excelentes para aprimorar seus estudos e carreiras, porém, nada mais. Ela também tinha dificuldade em respeitar os integrantes de sua equipe e não conseguia controlar a raiva quando os outros cometiam erros no trabalho, mesmo que fossem bobagens. A rotatividade de funcionários em sua empresa era grande. Durante a meditação profunda, Jaya descobriu que não sabia como se conectar de verdade. Ela estava isolada do mundo e não se sentia próxima de ninguém em sua vida. Como poderia nutrir aquele belo estado em outras pessoas? Ver a verdade sem mascará-la e sem tentar desesperadamente modificá-la foi o começo da metamorfose de Jaya. Hoje, sua infância não é mais um lixo radiativo poluindo a sua mente. É uma memória aconchegada em um mar de calma interior. Outro integrante de nossa comunidade, Andrew, sempre teve uma infância problemática. Nesse caso, ele foi ferido pelo pai, de modo tão profundo que passara a odiar o homem. Mas tinha dificuldade de aceitar isso, porque se agarrava ao ideal de que uma pessoa não odeia os seus pais. Durante a jornada de transformação de Andrew, quando perguntei se ele queria abrir o coração para se conectar com o pai,
sua resposta veemente foi que não. Eu brinquei, aqui diz Krishnadi, né? Eu brinquei dizendo que poderia ajudá-lo a odiá-lo ainda mais se essa fosse sua decisão consciente. Após uma longa caminhada pensativa, Andrew percebeu que, se escolhesse se desconectar, passaria o restante da vida sentindo a mesma frustração. Pela primeira vez, ele foi capaz de associar os seus sentimentos sobre o pai com a raiva que penetrava todos os seus relacionamentos, incluindo os mais importantes. Ele pensou na maneira como tratava a esposa, mesmo em momentos tão simples quanto escolher o almoço. Apesar de sempre perguntar aonde você quer ir, a ela, todas as respostas que recebia o irritavam. Ele perguntava e se irritava com a resposta, né? Se ela lhe desse 3 opções, ele escolheria uma completamente diferente. Se ela dissesse, você que sabe, ele ficava com raiva. Se ela tomasse uma decisão, ele também ficava com raiva. Não importava o que a esposa fizesse ou dissesse, Andrew se sentia dominado, como se ela estivesse acabando com sua liberdade. Ele concluiu que já havia passado metade da vida machucando a si mesmo. Não queria passar o restante da vida fazendo isso. Seu estado de criança ferida estava acabando com sua carreira e sua família. Andrew voltou à caminhada, determinado a se libertar da mágoa e da raiva queimando dentro de si. Eu deixei claro que curar seu coração não necessariamente significava fazer as pazes com seu pai. Essa era uma decisão que ele próprio poderia tomar após se libertar. Se uma reconciliação fosse dolorosa demais ou perigosa para a saúde mental ou o bem-estar de sua família, o bom senso proibiria essa ideia. A jornada de perdão a qual me refiro envolvia curar a criança ferida interior e despertar para o belo estado da criança feliz. Perdoar não se trata de aceitar todas as ações erradas ou conviver com a pessoa que lhe fez ou pode continuar fazendo mal. Perdoar é se libertar de tudo aquilo que o machuca. Naquela noite, enquanto Andrew estava em um estado profundo de meditação silenciosa comigo, várias memórias de decepções, ânsias e tristeza foram reveladas com profunda clareza e intensidade. Ele percebeu que sua criança ferida tinha desenvolvido 3 personas, 3 máscaras, para receber a aprovação dos outros. Às vezes ele usava a sua simpatia para ganhar a afeição das pessoas. Em algumas ocasiões, bancava o durão para conquistá-las. Em outras, causava drama para chamar atenção. Porém, em todos os casos, o motivo por trás desse comportamento era o mesmo. Ele estava faminto por amor e aceitação. Andrew podia até ter usado máscaras diferentes pelo caminho, mas, por baixo de cada disfarce, havia a mesma criança ferida que queria apenas ser amada e receber atenção. Seu desejo de ficar em uma posição vulnerável o preparou para o momento final da verdade. Andrew viu a realidade por trás da sua resistência a abrir mão da mágoa que mantivera a vida toda. No fundo, ele acreditava que abandoná-la seria o mesmo que perdoar todas as injustiças e os maus tratos infligidos pelo pai. Que seria o mesmo que ignorar os anos de sofrimento e de humilhação. Enquanto analisava sua resistência com uma visão sábia, ele atravessou a barreira final. A raiva e o ressentimento caíram como uma casca de uma amêndoa
que se solta facilmente quando o fruto seca. A liberdade e o perdão vieram sem esforço. Agora ele via a sua verdade. Em um estado de profunda calma, Andrew sentiu que uma presença sagrada permeava sua vida. Todas as pessoas que já amara, ignorara ou desgostara faziam parte dela, inclusive o pai. Depois, Ender diria que essa presença parecia com um amor que não tinha motivo para existir, mas que, mesmo assim, estava lá. Desde que curou sua criança interior, sua empresa de peças de carro cresceu muito. Ele perdeu a vergonha de fazer contato com desconhecidos para criar novas parcerias. A ansiedade constante de ser rejeitado por um possível cliente desapareceu. Ele diz que não sente mais medo de ser magoado e que, por mais estranho que pareça, o mundo parece um lugar mais amigável. Jaya e Andrew se mostraram vidas muito diferentes. Ela usava a máscara de uma empresária tão bem-sucedida que vencera até a necessidade de ser amada. Porém, ao fazer isso, acabou incapaz de receber e oferecer amor. Jaya se tornou acostumada aos estados de insensibilidade e separação. Andrew passou a vida em busca de afeto, mas, por estar em negação sobre os seus estados de sofrimento, atacava os entes queridos. Com essas histórias em mente, vamos observar a nossa maneira de lidar com o estado da criança interior ferida. Será que nos recusamos a prestar atenção ao estado ferido dentro de nós, porque acreditamos que nossas experiências na infância não foram tão ruins assim e que é inútil ficar remoendo o passado? Ah, eu cresci, sobrevivi, tá tudo bem. Tô viva aqui, ó. Ou exibimos nosso sofrimento e estresse como uma medalha, acreditando que eles nos transformaram na pessoa que somos hoje. Será que estamos imersos em lembranças dolorosas, usando-as para justificar nossa raiva, porque isso faz com que nos sintamos bem? Ou será que esquecemos as lembranças, mas continuamos revivendo os sentimentos do nosso passado o tempo todo? Esses comportamentos podem parecer diferentes, porém, em cada caso, estamos cedendo ao estado da criança ferida. Fechem os olhos um instante. Tome 3 respirações conscientes e lentas. Inspirando profundamente e soltando o ar o dobro do tempo da inspiração. Como você vê a sua infância?
experiência estressante ou bela? Apenas observe o seu passado fluindo pelo presente, com vários estados de ser. Apenas veja a verdade sem culpa, sem julgamento. Apenas seja o observador. Agradeça por ver a verdade sobre a sua história, sobre a sua jornada. Tome uma respiração profunda e devagar, gentilmente. Abre os olhos. Se você tiver um insight, algo que você viu, que você queira anotar, anote no seu caderno. E vamos seguir. Depois de levantar tudo isso, Krishnadi traz como acalmar as águas turvas da mente. Nossos corações não são compartimentos lacrados. Se não curarmos a criança ferida interior, sua tristeza e solidão vão invadir todos os nossos relacionamentos, todas as nossas interações. Essa dor também pode ser passada de geração para geração, enquanto os pais, de modo inconsciente, ensinam os filhos a guardarem esse sofrimento. Então, perguntam para Krishnadi, como nos libertarmos dessa força, Krishnadi? E ele responde com compaixão. Nós podemos nos perguntar com amor e compaixão. Será que eu realmente quero fazer isso comigo? Comigo mesmo? Será que eu quero viver nesse estado de sofrimento? Porque quem está sofrendo sou eu. Claro, outra pessoa me machucou 10, 20 anos atrás, mas eu estou sofrendo agora. Sem dúvida, o estado da criança ferida pode parecer familiar e até reconfortante, né? O cesto de peixes feridos. Nós podemos nos tornar viciados na validação que recebemos quando falamos daqueles que nos magoaram.
Podemos sentir prazer com a nossa capacidade de resistir a tantas provações. Mas que tipo de pessoa estamos nos tornando no processo? Em que estado queremos viver? Em que estado nós queremos viver? Se pudermos nos fazer essa pergunta de maneira sincera e corajosa, perceberemos que não queremos viver no estado de sofrimento nem por um dia a mais, nem por uma hora, nem por um minuto a mais. Mesmo que você não acredite que está pronto para se libertar da dor do passado, por favor, não desista. Vamos ser gentis com nós mesmos quando esses estados de sofrimento surgirem, quando nos sentirmos estressados ou solitários, quando não quisermos abrir mão da nossa dor. Por um instante, imagine o que aconteceria se nos permitíssemos despertar para o belo estado de uma criança feliz? O que aconteceria se nos permitíssemos amar e confiar de novo? Não importa a força que nossa criança ferida tem sobre nós. Conforme nos tornamos observadores passivos de nosso estado interior, do passado se transformando em presente, a agitação interna se acalma. Por favor, saiba que a lama assenta no fundo do lago se não remexermos. As feridas de nosso passado não se curam quando a ignoramos ou quando a escondemos por trás de mensagens edificantes. Nossos corações se curam quando nos tornamos testemunhas de nosso estado interior. Isso é importante grifar, quem quiser grifar. Nossos corações se curam quando nos tornamos testemunhas de nosso estado interior. Quanto tempo mais você quer ficar nesse sofrimento? Sofreu, beleza, tô vendo que eu tô sofrendo aqui, tô vendo o que tá acontecendo. Quanto tempo mais? Vou ficar aqui umas horas, um dia, uma semana, um mês, uma década? É a gente que escolhe. Ao fazer isso, despertamos para o belo estado da calma. Nós começamos a confiar na vida. O campo energético ao nosso redor se transforma e atraímos mais abundância. No estado da criança feliz, sentimos que o mundo inteiro é nosso. Desenvolvemos um senso de pertencimento e amor que transcende culturas, idiomas e etnias. Sentimos uma conexão geral. Somos amigos de todos. Você se lembra daquela história sobre o leãozinho? Quando a escutamos pela primeira vez, achamos que era um dos contos mais tristes que já havíamos escutado. Mas vamos lhe dar um final diferente agora, um final feliz. Quando a ovelha disse que o leão devia parar de sonhar, ele acreditou nela? Claro que sim. As crianças acreditam naquilo que os adultos falam. Alguns anos se passaram e, um dia, um leão enorme viu o rebanho e começou a planejar seu ataque. Ao ver o grande animal, o leãozinho baliu com sua família e começou a correr. Chocado com o que via, o leão maior o alcançou e rugiu. Por que você está tremendo e balindo como uma ovelha? Por que você está fugindo de mim? Você é um leão. Acorde! O jovem se recusou a escutar e continuou tremendo e balindo. Então, o leão maior o arrastou até um rio e mandou que olhasse para o próprio reflexo. Enquanto ele se observava ao lado do animal grande, uma força inacreditável atravessou seu corpo. Ele percebeu a força inerente do seu ser e soltou um rugido alto, um rugido que reverberou pela floresta.
Na mesma hora, todos os outros animais caíram em silêncio. Você é como esse jovem leão. Quando despertar para a força do belo estado de ser, a força verdadeira da consciência, tudo na sua vida começará a mudar. Assim como o rugido do leão silencia os animais inferiores, o rugido da compreensão do seu leão também silencia seu doloroso caos interior. E esse é apenas o começo. E aqui a gente segue para uma Soul Sync de criança ferida. Mas o que vocês acham da gente iniciar a próxima leitura já com essa Soul Sync? Ou vocês querem seguir? A gente faz a Soul Sync agora. Na próxima semana. Eu acho que ainda de mais Eu valor acho que a gente seguir essa semana olhando para esses estados inferiores de criança ferida, para trazer isso para ficar mais profundo. Não entendi, Tereza. Prefiro iniciar na semana que vem, né? Para quê? Para essa semana vocês tomarem consciência dessa criança ferida, desses estados. E quando a gente fizer a Soul Sync na semana que vem, vocês vão ter tudo isso fresco na mente para olhar para tudo isso. Que tal? Pode ser? Isso, nessa semana vamos refletir mais sobre tudo isso. Maravilha! Então a gente encerra a leitura aqui. E o desafio dessa semana é observar a sua criança interior em todas as suas relações, em todos os sentimentos, em todos os momentos de sofrimento, de ansiedade, de desconforto, de descontentamento. Todo o estado de sofrimento que aparecer para você nessa próxima semana, observa com atenção e olha para o que você está sentindo. Sabe, que nem ele traz aqui, tenha compaixão por você, não julgue por estar sentindo isso tudo. Apenas veja o que você está sentindo, porque ver o que você está sentindo é isso que ele falou aqui. É você ser o leão rugindo. Então você olha para todos esses animais inferiores que estão aí querendo roubar sua energia e mostra quem você é. É só ver a verdade. Esse é o convite do Krishnadi, do Ekam, é você ver a verdade. E quando você vê a verdade, você volta a ser o leão. E sobre o perdão que ele trouxe aqui também, que eu disse que eu queria falar, uma pessoa perguntou para ele, né? Krishnadi, como que eu vou perdoar uma pessoa que me machucou, que me fez tanto mal? Como eu consigo perdoar essa pessoa? E o Krishnadi disse que quem somos nós para perdoar ou deixar de perdoar? O que você precisa não é perdoar ou não perdoar. O que é necessário é dissolver a mágoa. Uma vez que não existe mais mágoa, não tem mais o que perdoar ou não perdoar. Então, o único caminho é dissolver essa mágoa interna. Quando essa mágoa interna se dissolve, não existe o que perdoar ou não perdoar. Porque enquanto você está magoado com o outro, não tem perdão, não tem o que. Mas uma vez que você dissolve isso, pronto. E desse lugar, vamos então para Diksha. Tragam a intenção
de que vocês possam essa semana olhar para a sua criança ferida, que ela possa vir à tona para ser curada. Intencione ao seu divino que te ajude a curar a sua criança interior ferida, a ver a verdade e trazer essa cura. Então, fechem os olhos. Os doadores de Diksha se preparam, trazendo as mãos em Namaskara Mudra. E nós vamos entoar o mantra do Ekam, Hansa, Soham, Ekam, 11 vezes. Hansa, eu sou o divino. Soham, o divino é em mim. Ekam, nós somos um. Eu sou você, você sou eu, nós somos um. E quem não for doador, apenas se abra em gratidão para receber. Visualize ou sinta uma luz dourada entrando pelo topo da sua cabeça, se alojando no seu coração. E a Diksha flui. Intencione ao divino que ele cure, te ajude a curar o interior ferido.
Agradeça. Agradeça pelas bênçãos recebidas. Devagar, gentilmente, vá acessando a energia. Pode se mover para a Shabbat. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I
grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful for all that I have. I am so blessed. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. I am so grateful. I am so blessed. Lembre-se sempre de quem você é. Você é consciência, existência e felicidade. Que você seja abundantemente abençoada. Que a sua criança ferida interior receba o que precisa para se curar e viver a criança feliz. Que os seus amados, os seus entes queridos sejam abundantemente abençoados. E que o mundo todo seja abundantemente abençoado. Gratidão por mais uma quarta-feira, mais uma leitura. Vou interromper aqui a gravação